O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, prestou depoimento hoje à CPI da pandemia no Senado. O ex-chanceler afirmou que o Itamaraty atuou para a compra de hidroxicloroquina. Ernesto Araújo negou que suas críticas tenham prejudicado a relação do Brasil com a China, país fornecedor de insumos para a produção de vacinas contra o coronavírus. Ernesto Araújo, que ficou à frente do Ministério das Relações Exteriores até março deste ano, foi convocado à CPI para explicar as ações tomadas durante a pandemia. Ao longo de quase 7 horas de depoimento, o ex-chanceler afirmou que sempre agiu sob a coordenação do Ministério da Saúde e que foi sob a orientação da pasta que o Itamaraty concordou em aderir à quantidade mínima de vacinas oferecidas pelo consórcio COVAX Facility da Organização Mundial da Saúde. O acordo feito pelo Brasil garante a vacinação de 10% da população, mas poderia chegar a 50%. Essa decisão não foi minha, não foi do Ministério das Relações Exteriores, foi uma decisão do Ministério da Saúde dentro da sua estratégia de vacinação. Ernesto Araújo confirmou que o Brasil negociou com outros países a compra de insumos para a produção da hidroxicloroquina, inclusive com a participação do presidente Jair Bolsonaro, mas afirmou que atendeu a um pedido do Ministério da Saúde. Em defesa da economia e contra o isolamento social, Vossa Senhoria deu apoio à busca de remédios supostamente milagrosos, como a cloroquina. Em março de 2020, o diplomata Elias Santos mediou, a seu pedido, tratativas para a importação da cloroquina. Naquele momento, em março, havia uma expectativa de que houvesse eficácia no uso da cloroquina para o tratamento da Covid, não só no Brasil, havia notícias sobre isso de vários lugares do mundo. Em função de um pedido do Ministério da Saúde, foi que nós procuramos ajudar a viabilizar uma importação de insumos para farmacêuticas brasileiras produzirem hidroxicloroquina. Houve a participação do presidente da República? Sim. Indagado sobre os impactos de suas declarações sobre a China, o ex-chanceler afirmou que jamais atacou aquele país, que é produtor da matéria-prima para as vacinas. Eu não entendo nenhuma declaração que eu tenha feito em nenhum momento como anti-chinesa. Houve determinados momentos em que, como se sabe, por notas oficiais, o Itamaraty, por minha decisão, nos queixamos de comportamentos da Embaixada da China ou do embaixador da China em Brasília, mas não houve nenhuma declaração que se possa qualificar como anti-chinesa. Os senadores reagiram. O senhor é um negacionista compulsivo, omisso. O senhor no MRE foi uma bússola que nos direcionou para o caos, para um iceberg, para o naufrágio. Bússola que nos levou para o naufrágio da política internacional, da política externa brasileira. O presidente da CPI também se manifestou. Vossa Excelência deu várias declarações anti-China. Inclusive se indispôs por várias vezes com um embaixador chinês. Vossa Excelência nega aquilo que o senhor escreveu. Aí não dá. Em abril do ano passado, o então ministro das Relações Exteriores publicou um artigo com o título "Chegou o comunavírus. O coronavírus nos faz despertar novamente para o pesadelo comunista". Com base em um dos principais teóricos marxistas, Ernesto Araújo escreveu que, a pretexto da pandemia, o novo comunismo trata de construir um mundo sem nações, sem liberdade. Parlamentares alinhados ao governo afastaram a possibilidade de desgaste diplomático e negaram qualquer represália da China no atraso do envio de insumos para o Brasil. Isso equivale a dizer, senhor presidente, que o Brasil deixaria de fornecer alimento para quem critique qualquer uma de nossas políticas, como sempre fazem acerca da Amazônia e tantas outras coisas. Contrariando algumas atitudes durante o exercício do cargo, Ernesto Araújo disse que é a favor do lockdown e do uso de máscaras. Qual a sua opinião sobre o uso de máscaras? Sou a favor do uso de máscaras.
Ao longo do dia, senadores integrantes da CPI da pandemia relataram que têm recebido ameaças por meio de mensagens de celular pelo trabalho da comissão. Os parlamentares aprovaram o envio desse material à Polícia Federal para a investigação. A lei define que é crime a tentativa de impedir o funcionamento de CPIs mediante violência ou ameaça, sob pena de 2 meses a 2 anos de prisão. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de Mayra Pinheiro, secretária do Ministério da Saúde, de ficar em silêncio em depoimento à CPI da pandemia. Na decisão, ressaltou que Mayra Pinheiro não demonstrou que corre algum risco de se autoincriminar ou de ser presa por falso testemunho. O depoimento está marcado para quinta-feira. Mayra ficou conhecida como Capitã Cloroquina pela defesa do uso do medicamento no chamado tratamento precoce da Covid.